obedeça. Não questione, obedeça. Não questione, obedeça. Vamos falar todos juntos essa frase ali, ó. Vamos lá, todos? Não questione, obedeça. Mais uma vez, não questione, obedeça. Mais uma vez, não questione, obedeça. Meus amados, nós aprendemos muito. Aliás, a palavra de Deus, ela é integralmente de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse. Ela vai dizer para nós o que é obediência e o que é desobediência. E nós não fomos chamados, e aliás, os filhos da desobediência, que a palavra vai dizer até que são os filhos de Belial, nós não somos esses, nós somos filhos da luz, os filhos do Senhor, os filhos daquele que, de um Deus que nos escolheu para algo extraordinário, para algo acima da sua expectativa e da minha expectativa. Deus, quando Ele te escolheu, no seu imaginário, ou no nosso imaginário comum, parece, meus irmãos, que Deus, Ele está dentro de uma caixinha e você faz dele o que você quer. Ele é meio que um servo seu, não você servo dele. E você faz assim, então Deus não está numa caixinha, irmãos. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que há, meus irmãos, Ele é antes de todas as coisas, a sua palavra é antes de todas as coisas, e pela palavra de Deus subsiste todas as coisas. Então, a esse Deus, nós, meus irmãos, devemos obedecer. A esse Deus e a sua palavra, nós devemos obedecer. A esse Deus, nós devemos olhar para aquilo que Ele nos dá, direciona, e nós devemos obediência a Ele em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Senhor amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, porque nós chegamos até aqui. E nós chegamos, Pai, porque o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou de nós. E o Senhor tem cuidado de nós, e nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus, ó Pai, olha hoje para nós de uma forma muito especial. Tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, perdoa nossa iniquidade, perdoa nossa insensatez, perdoa-nos pelas falhas. Nós, Pai amado, nos submetemos ao Senhor e declaramos que nós precisamos de Ti, que nós precisamos de Ti em todos os aspectos da nossa vida. Nós, como Pedro um dia disse, não temos para onde ir, se não for, Pai amado, para onde o Senhor quer que a gente vá, para onde nós iremos, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós não estamos aqui pautando a nossa vida, pautando a nossa caminhada, a nossa jornada em palavras humanas, mas nós pautamos, ou deveríamos pelo menos pautar, a nossa vida pela palavra de Deus. Então, Espírito Santo, vem hoje e fala conosco, trata nossas vidas, tira da nossa vida todo orgulho, tira da nossa vida toda arrogância, tira da nossa vida, Pai amado, as coisas que às vezes nós trazemos conosco, que são marcas do velho homem, e que nós trazemos conosco, às vezes imaginando que aqui há melhor e há pior, há pobre e rico, há preto e branco, há nada disso. O Senhor nos trata iguais, não é porque eu cheguei ontem, eu chegou há 20 anos, chegou agora, nós somos todos iguais. O Senhor morreu por todos e o Senhor nos ama. Então, Pai amado, em nome de Jesus, trata-nos hoje, trata a igreja, trata o povo. Em nome de Jesus, que venha essa palavra ser refrigério para nós, venha ser cura para a nossa alma, venha ser libertação para a nossa alma, e nós possamos ver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Em um mundo tão conturbado, em um mundo tão problemático na visão do Evangelho, um mundo tão distante da realidade do Evangelho, Deus amado, a tua igreja, ela se aproxime do Evangelho, ela vá para perto de Deus, para perto do Evangelho, e ela creia no poder do Evangelho, na transformação
do Evangelho, e a igreja do Senhor, ela viva para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. E tira de nós, Pai amado, tudo aquilo que não presta. Tira de nós. Tira, Deus, limpa nosso coração, limpa nossos lábios, limpa, Pai amado, nossos ouvidos, limpa-nos, ó Pai amado, tira o velho fermento, tira tudo aquilo que não glorifica o teu nome, seja tirado de nós, tudo aquilo que não seja para a exaltação do Senhor, tira de nós, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tira de nós. Nós queremos estar próximos do Senhor, nós precisamos estar próximos do Senhor. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco nesta noite, nesse lugar. Trata, Senhor, cada vida, trata cada irmão, trata cada irmã, trata-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pai, eu oro, nós oramos agradecidos, crendo que o Senhor está aqui, que o Senhor fala conosco, que a igreja é tua e que o Senhor é o abençoador da igreja, é o que sustenta a igreja e é o que levanta a igreja com poder e graça. Então anime esse povo no caminho e abençoe-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Não questione, obedeça. Meus irmãos, aquele que é nascido de novo, na visão que Deus, o Senhor Jesus, ele dá a Nicodemos, e eu falo sobre o Nicodemos depois, ele fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Nascer de novo é ser regenerado, que é a mesma coisa. Regeneração ou regenerado e nascer de novo é a mesma coisa. O regenerado nasce de novo e o que nasceu de novo é um regenerado. Então, meus irmãos, e o regenerado que nasceu de novo, meus irmãos, de uma forma irrestrita, ele deve obediência ao Senhor. Não é moralismo, irmãos. Aliás, até longe disso aqui ser moralismo, isso aqui é o que a própria palavra de Deus, ela nos ensina, e eu digo, né, bem claro isso para nós, que desde o começo da Bíblia até o fim, é a mesma coisa, nós devemos obediência ao Senhor. Então, meus amados, nós somos chamados para esta obra tão bendita, tão poderosa, e nesse mundo, meus irmãos, nós devemos que tomar cuidado, ou devemos tomar cuidado em relação a... Por quê? Irmãos, o homem vai falar, o homem vai falar, o homem natural. Deus vai falar e a palavra vai falar. Então, Deus e a palavra, obviamente, é a mesma coisa. A palavra escrita aqui, né? Mas o Senhor falando através do Espírito Santo para nós entendermos aqui. Então, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado para não sermos enganados. O inimigo das nossas almas, a palavra fala que ele é mentiroso desde o começo. Ele mentiu já no Gênesis. Então, a palavra fala que ele é o pai da mentira. E ele, para enganar até os de dentro, acontece muito, e a palavra já fala isso. Não estou inventando aqui uma teologia. Então, meus irmãos, os que nascem de novo, os que nasceram de novo, é regenerado, ele permite que Deus, ele molde a sua vida segundo o caráter dele e segundo a vontade dele, ele é moldado pelo Senhor. E as coisas do velho homem, eu gostei de deixar isso bem contextualizado. Preste atenção. As coisas do velho homem, gradualmente, preste atenção nessa palavra, gradualmente. Então, dia a dia, isso vai sendo tirado da nossa vida. Agora, por que gradualmente? Meu amado, porque nós ainda vivemos em um mundo pecaminoso, num mundo de engano, de mentira, de tranqueiras, desculpe a expressão, mas de tantas coisas ruins. Então, gradativamente, nós temos que ir nos afastando dessas coisas e indo para próximo do Senhor. Então, meus amados, e nós, meus irmãos, por que eu digo que isso é gradualmente?
Porque quando você olha para a sua vida, se você for sincero, sincera com você mesmo, não é comigo, com você, você vai ver que nós ainda trazemos conosco muitas coisas do velho homem. Muitas coisas. Nós trazemos marcas do passado, nós trazemos coisas do passado, nós trazemos coisas velhas, quinquilharias, que não prestam mais, e nós trazemos na nossa jornada. E nós, meus irmãos, precisamos fazer, volto a falar para nós, na primeira pessoa, fazer uma autoanálise e pedir a Deus, se há alguma coisa em mim que não te agrada, o Senhor tire de mim e eu seja liberto para te obedecer e sem questionar, sem titubear, e eu posso, então, andar na presença de Deus com essa liberdade que o Espírito Santo de Deus, ele nos dá em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Depois dessa introdução, vamos lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis está depois de Samuel, antes de 2 Reis, obviamente, e a palavra do Senhor, ela vai, é o versículo 19. Ele vai dizer assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou, lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Então Elias jogou a capa sobre Eliseu. O Eliseu disse assim, então ele chama ele. Ele falou assim, deixa eu despedir dos meus familiares. Ele falou, pode ir, não tem problema. Aí ele fala assim, vai e volte. Respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois, e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, deu ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eliseu, o texto aqui está muito claro, estava arando a terra com 12 parelhas de boi. Estavam preparando, cultivando a terra. Então Elias chega, chama ele para ser o seu auxiliar. Joga a capa sobre ele e fala, vem comigo, né? Me segue, vamos junto. Então ele falou assim, beleza, eu vou com você. Pediu para despedir, matou os bois, cozinhou a carne, pegou os aparelhos dos bois. Eu acho que ele deve ter feito uma mega churrasqueira ali, na minha concepção aqui. No nosso imaginário, nós podemos pensar o que for, da forma que ele cozinhou essa carne. Ele fez um churrascão daqueles dos bons, para ali os que estavam com ele, os do seu povo, fez uma festa boa e disse assim, agora eu vou com você. E foi embora e foi seguir o Elias. Então, meus amados, a palavra de Deus, e partiu para outro estilo de vida, para outros afazeres, para um outro estilo. Ele foi ser outra pessoa. Volta no tema, por favor. Então, Eliseu, ele volta, meus amados, ele olha para a palavra de Deus, ele olha para aquilo que está na palavra de Deus, e ele vai agora, meus irmãos, não questionou em momento algum o Elias, nada. Ele não perguntou quem falou, ele não perguntou para onde ia, ele não perguntou que momento, não perguntou nada. A única coisa que ele disse, ele falou assim, ele vendeu tudo, queimou os instrumentos que juntavam os bois, matou, fez um churrasco e seguiu em frente. Foi, meus irmãos, para esse outro momento da vida dele. Então, meus irmãos, ele vai iniciar agora o seu ministério como ajudante de Elias, e depois ele substitui o Elias. Eu faço aqui um comentário. Meus irmãos, esse moço, o Eliseu, ele estava fazendo as coisas que todos nós fazemos, as coisas
normais, ordinárias, trabalhando. Ele estava arando a terra, preparando a terra, cultivando a terra. Ele não estava na igreja, ele não estava orando, ele não estava numa reunião de oração, não estava numa escola bíblica, ele não estava nada disso. Estava na vida normal, cotidiana, no dia comum. Deus o chama. Deus vai lá e fala assim: você vai agora com o Elias. Então, meus amados, Eliseu, ele torna-se um homem relevante por conta da obediência. Meu amado, ele não questionou a direção que ele recebe. Ele não perguntou. O que ele fez foi obedecer, sem titubear, eu vou usar as parelhas lá dos bois, queima o boi, cozinha o boi, faz churrasco, faz uma festa e vai seguir ao Senhor. Então, meus amados, quantos de nós queremos provas, como Gideão? Deus, com toda a paciência com ele deixa ele pedir as provas, ele pede as provas. Me prova, me prova, me prova, me prova. Deus provou para ele que era Deus que estava trabalhando. E por vezes nós somos assim, nós temos esse coração do Gideão. Nós temos o coração de questionar, de perguntar, de querer saber. Mas por que disso, por que daquilo? Meus amados, o Eliseu nos ensina que ele estava fazendo o ordinário, Deus o chama para o extraordinário, ele não tem dúvida. Então, quando você ouve a palavra de Deus, o seu papel é dar o passo. O que vai acontecer depois que você dá o passo, é Deus que sabe, é Deus que faz, é Deus que conclui, é Deus que abençoa, é Deus que vai à frente para que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, meus amados, ele é reconhecido. Meu amado, e nós precisamos da mesma forma ser reconhecido por aquilo que pregamos. Não é pregar aqui, meus irmãos, não é estar aqui nessa plataforma com esse microfone e diante desse púlpito aqui, não é isso. Nós devemos, meus irmãos, ser reconhecidos por nosso testemunho, por nossa devoção ao Senhor. É uma pergunta que nós devemos fazer a nós, todos. Como é que as pessoas me veem na sociedade? Como que eles te veem? Como que eles me veem? Como que eles nos enxergam enquanto igreja? Como é que eles nos veem, meus irmãos? Então, meus amados, nós precisamos olhar para isso e saber que Eliseu, ele vai e vai agora na obediência a Deus e a palavra, e ao Elias, que vai ser o seu líder. Meus irmãos, ele vai embora e ele vai seguir ele. O ministério segue, eu não vou contar toda a história do Eliseu, mas quando, meus irmãos, o Elias, ele é assunto ao céu, ele é levado ao céu, numa carruagem de fogo, e nós conhecemos o que está em 2 Reis, no capítulo 2, e tem uma cena muito interessante, muito especial na minha visão. Ele chega lá no momento, ele participa desse momento, e quando ele chega lá, meus amados, lá diante do rio, lá diante da água, lá diante do momento que ele foi levado pelo rio, e ele fala assim: então bateu as águas do rio com o manto, Eliseu isso, e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Então, meus amados, o Eliseu, um homem que não questionou, que não obedeceu, que serviu ao Elias ministerialmente, que foi o auxiliar do Elias, que caminhou com Elias, que foi com Elias, que obedeceu irrestritamente à ordem que ele recebeu, ele continua caminhando, e ele vai caminhando, e ele vai com o Senhor. E quando Elias ele vai ser levado agora, ele chega lá, e ele não pergunta cadê Elias, ele não pergunta cadê as pessoas, ele não pergunta nada, ele fala assim: onde está o Deus de Elias? Sabe por que disso, meus irmãos? É por conta da obediência. As pessoas que têm essa conexão com Deus, que é espiritual, que são espirituais, elas vão pensar exatamente dessa forma: onde está o Deus de Elias? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então, meus amados, Eliseu, ele perdeu Elias, mas não perdeu Deus.
ele perdeu aquele que foi o seu discipulador, o seu líder. O liderado perdeu o seu líder, ele foi embora. Então, meus amados, mas ele não perde o Deus de Elias. Quantas pessoas esperam e buscam referências em homens? Quantas pessoas agem de acordo com aquilo que o homem fala? E eu disse lá no começo: homem, Deus, Deus e homem. E a pessoa às vezes prefere até por seu, né, eles preferem ouvir a voz do homem e não a voz de Deus. Então, meus irmãos, nosso Deus não é apenas o Deus que agiu no passado, ele não é apenas o Deus de Elias, mas também é o Deus que age agora e hoje e espera de nós um exemplo de obediência. Amém, igreja? Ele espera de nós um exemplo de obediência, como foi com Eliseu, como foi Eliseu. Ele espera que nós também sejamos obedientes a essa palavra em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Quando ele chega em Nicodemos, e eu disse que falaria sobre isso, ele diz para Nicodemos assim: é necessário você nascer de novo. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só o 7, o versículo 7 do capítulo 3 de João, onde está a história do Nicodemos desde o começo aqui. E ele fala assim, ó, no versículo 7: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus fala a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Meus irmãos, eu disse aqui no começo, nós trazemos marcas, na minha visão, muito em desacordo com a palavra de Deus. Muito. E ele vai falar para esse cara, para o Nicodemos, que é necessário que ele nasça de novo. Então ele era fariseu, chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Um dos ofícios dos fariseus era eles irem onde Jesus estava publicamente, e eles iam medir, mensurar aquilo que Jesus estava falando, se era de acordo com a lei judaica ou não. Então, por isso que quase tudo que Jesus falava, eles questionavam. E Nicodemos era um desses, um fariseu, que estava lá, que conhecia a lei, que sentava lá e ficava olhando Jesus falar. Então, era um penetra no culto público ali, para ficar olhando e dizendo o que ele falava, se está certo, se está errado. A maioria das vezes, ele dizia, não, o que Jesus está falando não tem na palavra. Obviamente que não, porque o Senhor Jesus, meus irmãos, ele veio para uma mudança nas coisas, não para mudar a palavra, os desígnios de Deus, mas o fariseu, o que ele queria era achar alguma falta em Jesus para que eles pudessem questioná-lo publicamente, e era isso que os fariseus faziam. Os fariseus eram isso, e o Nicodemos era um desses. E o Senhor Jesus fala assim: é necessário que você nasça de novo. Ele vai dizer, não é essa aqui a minha não quero dizer sobre isso, ele vai dizer assim: como eu sendo velho, eu vou nascer de novo. Como eu sendo velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Então, meus amados, o nascer de novo, para Nicodemos também, entre tantas coisas, é deixar que os valores do Senhor encontrem lugar em nossos corações. É deixar que os valores do Senhor encontrem lugar em nossos corações. É deixar Jesus transformar nossa vida. Obedecer, meus irmãos, é isso. É você se submeter à vontade dEle e obedecer. E dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser mudado. Eu preciso que o Senhor me ajude. Então, meus amados, e não seja enganado por uma palavra que às vezes nós ouvimos no meio gospel, que eles falam assim: a pessoa se converteu, mas continua a mesma. Ou a pessoa se converteu e continua fazendo as mesmas coisas de outrora. Essa pessoa não nasceu de novo. Ela não nasceu. Ela é uma pessoa que imagina que ela é crente, mas ela não nasceu. Uma pessoa que nasce de novo
seus hábitos mudam, sua palavra muda, as suas atitudes mudam. Tudo na sua vida vai mudar, e eu já disse anteriormente, não é do dia para a noite, mas muda gradativamente, as coisas vão sendo mudadas, e não muda para melhor, elas mudam para melhor. É uma mudança integral e radical, mas a mudança que Jesus faz é maravilhosa, e Jesus muda a nossa vida por inteiro. Jesus não começou, eu tenho no meu imaginário, Jesus não começa uma obra como um prédio inacabado. Em Indaiatuba a gente não vê muito, em Campinas vê. Prédios que começaram e parou. E estão lá abandonados, juntando rato, mato, sujeira, indigente, fogo, tem de tudo lá. Mas aquele que é de Deus, gradativamente, isso vai sendo tirado, a pessoa vai sendo alcançada e isso vai sendo mudado. Ele muda por inteiro. Ele muda o externo e ele muda o interior, que também é o principal a ser mudado, obviamente. Um cristão que nasceu de novo irá obedecer ao Senhor sem restrições. Meus irmãos, obedecer ao Senhor sem restrições, irrestritamente, é você dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo ir? Os que nascem de novo não têm prazer nas coisas do mundo. Os que nascem de novo não trocam uma celebração por outra coisa. Os que nascem de novo não, em detrimento à obra do Senhor, eles vão fazer a outra coisa e deixam a obra do Senhor. Os que nascem de novo e obedecem, quando a trombeta toca, eles se ajuntam e se juntam. Então, não tem mais prazer nas coisas do mundo. O que nasce de novo, ele, outrora, os vícios que ele tinha, ele está liberto disso. A vestimenta que ele usava no passado como velho homem, não usa mais, não tem mais prazer. Não tem mais prazer nas coisas do mundo. O sexo ilícito, isso é prostituição, não tem lugar na vida daquele que nasceu de novo. A arrogância, crente, a pessoa que se diz que nasceu de novo e é arrogante, orgulhoso, e que dá mau testemunho, arrogante e mau testemunho, arrogante, orgulhoso e que dá ainda mau testemunho. Um crente, meus irmãos, não tem lugar na vida de um crente para isso. Um crente tem que amar, um crente, o que nasceu de novo, que obedece a palavra, ele tem que ser luz no mundo, ele tem que ser sal no mundo, ele tem que ser sal no lugar que nós estamos. Não pode ser a mesma coisa. Nossa vida com Deus não pode ser meramente estética, uma performance. Então eu venho para esse lugar aos domingos, quinta, terça, nós nos encontramos para mim me performar. Então eu sou uma performance aqui. Quando eu saio daqui eu não tenho vida com Deus. Quando eu saio, viro essa esquina, viro para cá, viro para lá, saio ali na principal avenida da cidade, das principais, eu não preciso mais dar satisfação para ninguém, ninguém me vê, ninguém sabe quem eu sou. Não, meus amados, o que nasce de novo, ele nasceu de novo, ele não tem mais prazer em nada, não é uma conversão estética, não pode ser uma performance, não pode ser um ator ou uma atriz da sua própria vida. Então ele mostra uma coisa aqui, mas quando sai lá fora é outra totalmente diferente. Desculpe a expressão, às vezes é até desequilibrado em muitas coisas que faz. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e obedecer essa palavra irrestritamente, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então, Hebreus, ele vai falar para nós da galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. E ele fala, meus irmãos, que dos crentes que não retrocederam. Porque ser crente, meus irmãos, é uma bênção. Eu vou até falar para você, eu acho, na minha visão, não tem nada na terra que se compara a uma pessoa ser crente. Nada. Porque ele tem a salvação, ele tem o Espírito Santo, ele tem o discernimento, ele recebe assim um caminhão de coisas. Porém, meus irmãos, quando você recebe isso, há um mundo que quer te puxar para o contrário disso. Então, por isso que se torna difícil a nossa caminhada.
Então, mas esses homens que foram cerrados ao meio, perseguidos, que passaram por naufrágios, foram açoitados, viveram dias tensos na vida, eles não retrocederam, eles não voltaram atrás. É uma fé que não retrocede, mas ela obedece. Uma fé que não vai voltar, mas ela vai avançar. A fé nos filhos de Deus, que vem de Deus, para nos fazer avançar e não retroceder, mas ir para frente, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? E nós, na jornada cristã, seremos testados, você e eu. Você será testado na sua integridade, eu serei testado. Nós seremos testados por onde nós passarmos. Nós seremos testados. Recentemente eu preguei aqui, o Abrão, com 75 anos, ele vai ser testado. Com 75 anos, o homem que Deus escolhe, ele vai falar para ele, com 75 anos, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus amados, eu disse aqui no dia que eu falei, foi numa quinta-feira, que quando ele fala isso, ele está dizendo também para o Abrão, sai da sua zona de conforto, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra. Mas que terra? Eu vou para lugar A, B, C. Não, para uma terra que eu vou te mostrar. O Abraão não titubeou, um exemplo de fé que é obediência irrestrita. Ele pega as coisas dele, a quiba dele, e ele vai obedecer ao Senhor, e ele vai seguir ao Senhor. Então, meus amados, e ele vai para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia quem era. Então, meus irmãos, Abraão é um exemplo de obediência irrestrita. Mas, meus irmãos, o que pisou nessa terra, que te ama, que me ama, que morreu por você e por mim, Jesus de Nazaré, Jesus o nosso Senhor, ele veio e morreu em seu lugar para você ter vida e vida em abundância. Ele foi obediente, a palavra fala, até a morte, e morte de cruz. A morte que os romanos escolheram como sendo a pior morte para um condenado. Ele foi condenado injustamente, ele foi levado àquela cruz injustamente, ele foi morto lá naquela cruz, ele foi furado, ele foi judiado lá naquela cruz. Ele morreu em seu lugar, mas ele foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Que eu e você possamos erguer a nossa cabeça, saber que Jesus nos escolheu, saber que Jesus olhou para nós, que ele teve misericórdia de nós, que ele olhou para nós com olhos de amor, e o desejo dele é que eu e você venhamos tomar posição diante dele, não questionar, mas obedecer irrestritamente a palavra dele. Esta é, meus irmãos, a palavra que o Senhor tem para os nossos corações nesta noite. Essa é a palavra, meus irmãos, que nós aprendemos com Eliseu, que não titubeou, mas ele se jogou e foi obedecer o Elias e seguiu em frente. Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos levante com poder e graça, e que nós possamos provar isso a cada dia, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar. Senhor amado, nós estamos diante, quando a palavra é pregada, quando eu lia hoje essa palavra, eu lia os textos aqui de Elias, lia de Eliseu, lia de Jesus. Nós estamos expostos à palavra, ao texto. E a única coisa que cabe a nós é nós decidirmos o que nós vamos fazer com aquilo que recebemos hoje, ou com aquilo que temos recebido em vários momentos da nossa caminhada. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa tirar de nós, se há em nós algum espírito de rebelião, de desobediência. Às vezes desobedece a autoridade constituída, desobedece liderança eclesiástica, desobedece às leis,
desobedece aquilo que é estabelecido como padrão no país que moramos. Deus amado, em nome de Jesus, desobedecem no seio da família, na célula da família. Senhor, nos perdoa, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, e que nós possamos obedecer ao Senhor e à palavra irrestritamente, e viver para glorificar o Teu nome, e viver para adorar o Teu nome, e viver para bendizer o Teu nome, e viver, Pai amado, para dizer que é muito bom estar com o Senhor e caminhar com o Senhor. Tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira de nós tudo aquilo que nos impede de avançar. Tira de nós tudo aquilo que é desobediência e que seja trocado por obediência. Ainda que seja gradativo, nós possamos, enquanto igreja, enquanto discípulos do Senhor, dar um passo a cada dia. Gradativamente, nós possamos estar com o Pai, em obediência ao Senhor. Nos ajuda, nos abençoe, nos usa, nos levanta com poder e graça, Pai amado, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, e esta palavra seja uma marca para o nosso coração, e nós possamos caminhar sabendo que quem cuida de nós é o Senhor. Por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas com o Senhor nós chegaremos e nós conseguiremos, e nós iremos até o fim em nome de Jesus. Eliseu não questionou, Eliseu não titubeou, ele obedeceu. A exemplo de Eliseu, nós queremos obedecer ao Senhor e à sua palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo ensinamento. Muito obrigado pela porção desta noite. Muito obrigado. E nós queremos viver para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dona Rosana orou aqui quando ela estava entregando